Agora, Carolina, em que medida essa lei sobre o ensino de cultura e história africanas nas escolas, que nós vimos aí na reportagem, em que medida ela pode ajudar a mudar esse quadro que você traçou aí antes da reportagem? A Lei 10.639, de 2003, ela é muito importante porque a gente não gosta daquilo que a gente não conhece, né? Nós temos um desconhecimento muito grande sobre as nossas origens africanas, diferente das origens europeias, que são exaltadas e até procuradas, né, por nós brasileiros. Então, ela trazendo essa lei, fazendo com que nas escolas as crianças comecem a tomar, e adolescentes comecem a tomar conhecimento do que é isso, que é essa origem, fortalece a população para que não aceite que imagens distorcidas e até mesmo a ausência dessas imagens se perpetuem na nossa sociedade. Aí eu quero dar um exemplo agora da recente propaganda polêmica, né, em torno do Machado de Assis, que eu acredito que há pouco tempo atrás ela passaria despercebida, né, mesmo com os movimentos negros se mobilizando, mas hoje já não é possível, né? Foi necessária uma retificação lá dos publicitários, tiveram que refazer a propaganda, não só tirá-la do ar, mas como corrigir isso. Né? Machado de Assis foi retratado como branco, como né? branco, na propaganda, né, recente, uma propaganda até governamental. E aí foi preciso refazer essa propaganda porque já não é possível mais, já não aceitamos mais. Eu acredito que a lei contribui para isso, para que a gente decore as pessoas, para que a gente decore os personagens, para que a gente decore para a nossa história e que isso faça parte do nosso dia a dia. Agora, Carolina, de um modo geral, pelas suas pesquisas, pelos seus estudos, como é que está a aplicação dessa lei? Ela está sendo cumprida? A lei está caminhando, né? A rede pública tem cumprido mais do que a rede privada, né? Isso é uma constatação. Inclusive, existem pesquisas de mapeamento de práticas excelentes, né, de aplicação da lei na rede pública. A gente tem tido iniciativas isoladas, né, de aplicação da lei. Então, um problema que a gente vê é isso, pessoas, né, individualmente, professores que pegam essa bandeira para si e assumem esse papel nas escolas, mas aos poucos ela tem sido aplicada sim, né, mas nesse contexto que ainda não está satisfatório, né, que ainda está caminhando, muito focado no 20 de novembro, como se a lei fosse comemorar o 20 de novembro, né, mas que ele deve ser pensado apenas como estupim para poder mudar a prática da escola no dia a dia, mas aos poucos ela tem sido implementada sim. Certo. Quais são as principais dificuldades para fazer com que ela, na prática... Desconhecimento, né? O primeiro que a gente encontra quando a gente vai trabalhar com formação, o desconhecimento, eu não sei trabalhar, então eu não trabalho porque eu tenho medo, eu não conheço, eu tenho medo. Uma coisa que, né, não é nem surpreendente, mas que nos assusta é negar que existe o racismo no Brasil. Não existe racismo no Brasil, então não precisamos trabalhar isso. Né? Nós já sabemos o suficiente, então eu acredito que são as duas principais questões. Certo, Carolina. Agora, voltando ao seu estudo, você já disse em entrevista que o que mais a chamou a atenção foi a questão da representação dos lábios nos textos da revista pesquisada. O que você constatou, Carolina, a respeito disso? Pois é, a revista ela sugeria, né, ela sugere nas suas páginas, em várias edições, mesmo quando não tem imagens de mulheres negras, porque existem edições da revista, né, pesquisada que não tem nenhuma imagem de adolescente negra, que nas dicas, né, lá para poder mudar a aparência, para cuidar do corpo, que os lábios, ao ser maquiados, eles precisam ser afinados. Né? E não só os lábios, como o nariz também. Né? Então, tem dica de maquiagem, de como tornar o nariz mais fino, de como deixar o lábio mais fino. E isso representa muito do racismo no Brasil. O nosso racismo ele tem um degradê de cores, diferente de outros lugares, né? Que basta ter um traço que você é considerado negro e discriminado, aqui não. Se você consegue disfarçar alguns traços, como cabelo, nariz, lábio, você passa por uma nuance de cor mais claro. Né? E aí, o impacto da discriminação em você também vai mudando. Então, essa questão do lábio, do nariz, ela passa muito por isso, por essa peculiaridade do nosso racismo, de criar um degradê, uma hierarquia nesse degradê de cores, né, desse racismo, do que é bom, do que é certo, do que é errado, do que é ruim. Agora, Carolina, há um trecho no seu livro que me chamou a atenção, que é quando você cita um estudo de um pesquisador que destaca como a telenovela brasileira incorpora a chamada branquitude normativa. O que seria isso? Pois é, a branquitude normativa, né, é um termo que quando eu comecei a pesquisa me interessou muito, né, e aí eu fui vendo a branquitude normativa em tudo, né, na mídia toda, no nosso dia a dia. É a ideia do branco como representante geral da espécie. Então, o ser humano branco, ele representa o ser humano.
os outros são os outros, né? Então, já diz, né? Já está no lugar do outro. E aí, a gente saindo da mídia, a gente passa para o livro didático, aí a gente vai para o livro de ciências, que na hora que vai representar vamos pôr, o aparelho digestivo, né? Na hora que está estudando, em vez de representar um ser humano com outra cor, é sempre o branco. E, enfim, aí a gente vai extrapolando para as outras áreas e a gente vai vendo, essa branquitude normativa seria isso, o branco como norma, né? E, na verdade, o homem branco não seria nem a mulher, né? Então, quando a gente vai representar a espécie, quando a gente vai dar um exemplo do que é ser humano, do que é válido, a gente representa como um homem branco. Certo. Carolina, para a gente terminar esse nosso bate-papo, qual papel a escola deve desempenhar, então, nesse debate? Bom, a escola tem que sair do lugar dela de silenciamento, né? Reconhecer que ela, como parte da sociedade, também tem racismo ali dentro, também tem práticas raciais que são negativas ali dentro, ou positivas, e trabalhar no sentido da positivação dessas relações através do conhecimento, que vai exigir um esforço de todo o coletivo da escola, né? Para conhecer a lei, para conhecer formas de aplicá-la, mas seria isso. Carolina dos Santos de Oliveira, eu agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para o Extra Classe. Obrigada, eu que agradeço. Confira agora as notícias da agenda. Atenção, professores da rede privada de ensino de Minas Gerais. As eleições para a escolha da diretoria e conselho fiscal do Simprominas ocorrerão de 21 a 25 de novembro de 2011. A votação vai acontecer nas sedes do sindicato de 8 da manhã às 8 da noite e através de urnas itinerantes nas escolas. Nas cidades que não possuem sedes regionais do Simpro, os professores poderão votar por correspondência ou pelo site do sindicato. Mais informações em www.simprominas.org.br. Confira agora o Simpro em Movimento. Alunos de um curso de educação para jovens e adultos acompanharam atentos a encenação do grupo de teatro Nós. A peça Nós em Pessoa traz uma colagem de poemas de Fernando Pessoa, onde os atores dão vida aos vários personagens do poeta. E a seca, o mais que isso, é Jesus Cristo. A plateia, pouco acostumada com o teatro, acompanhou atenta a performance do grupo, que reúne atores da terceira idade. O mais velho deles tem 90 anos e na peça dá vida ao poeta português. É uma coisa muito importante nessa fase da nossa vida, porque nos proporciona continuar ativos, desenvolvendo memória, emoções. Para a professora que trouxe os alunos de EJA, a experiência mostrou que o aprendizado vai além da sala de aula. Teatro é cultura, né? Eu penso que eles têm a oportunidade, todo ser humano tem a oportunidade de vir, de participar. Muitos alunos não queriam estar vindo, eles acham, na idade deles, eles acham que estudar é estar dentro de sala. Então eu falei para eles que isso aqui é mais do que uma aula minha. A apresentação aconteceu no auditório do Simprominas, numa promoção do Departamento de Professores Aposentados e do projeto Simproarte. Nada sabemos da alma, senão da nossa. Levar a cultura da língua portuguesa, né, aos aposentados e ao público em geral, né, divulgando as poesias do Fernando Pessoa, é mais uma atividade do DEA Simpro junto com o Simproarte. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir.